Pessoal, alguns dias atrás eu postei um vídeo chamado Ideias que eu abandonei do mercado cripto, ideias que eu abandonei sobre o Bitcoin, e uma dessas ideias era o fato de eu recomendar ou de eu não concordar mais com a ideia de comprar altcoins. Altcoins são moedas alternativas, então moedas que não são o Bitcoin. E muita gente naquele vídeo, não tantas assim, mas algumas pessoas vieram reclamar, falando que eu tava falando merda. Então eu resolvi gravar um vídeo e destrinchar passo a passo o porquê que eu não concordo com altcoins. E eu vou te dar agora um mapa mental perfeito falando de motivos filosóficos, motivo financeiro e depois só eu vou te dar um conselho sobre como você enxergar de fato o que fazer com altcoins, tá? Você vai ver que depois disso, cara, você só vai confiar em altcoins se você for muito burro, cara. Porque eu vou falar exatamente tudo que você precisa saber. Vão ter todos os fatos aqui e números, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, das altcoins, das moedas mais relevantes, não qualquer moedinha, tá? Mas as principais, 99% delas tem beneficiados claros e tem perdedores claros. Tem quem tá ganhando e quem tá perdendo. Quem está ganhando é muito fácil de você ver. São empresas que estão por trás desses projetos, são as equipes, os desenvolvedores e são os insiders. Os insiders aqui, pessoal, esse pessoal é literalmente amiguinho, são os investidores amigos desse pessoal que controla esse projeto, são os amigos dos fundadores. Eles sempre têm, cara, esse pessoal sempre tem conhecidos que acabam ganhando dinheiro junto com eles, investindo mais cedo ou tendo acesso a uma parte da oferta dessas moedas. O grande problema é que essa equipe ou de certa forma, as pessoas por trás desses projetos, dessas moedas, elas têm uma grande centralização. O que eu quero dizer com isso? Elas têm uma grande facilidade de alterar as regras da moeda. Elas têm uma grande facilidade de alterar o protocolo, até mesmo de aumentar a oferta das moedas. E aí que mora o grande problema, porque você tem uma moeda que depende muito de um grupo seleto de pessoas e elas conseguem tomar decisões extremamente centralizadas do futuro daquele projeto. Então você fica muito à mercê, cara, do que algumas pessoas querem fazer com aquele projeto. E isso é um grande risco. Em muitos projetos, em muitas moedas, a equipe tem da oferta, vamos dizer, 100% da oferta de todos os tokens, de todas as moedas lançadas para a rede, eles têm 40%, 50% de todas as moedas. Chega a ser bizarro, cara, mas você pega a Solana, que é a principal, não a principal, né, mas que ultimamente tem batido de frente com o Ethereum, por exemplo, que seria a segunda maior criptomoeda, os fundadores e insiders têm quase 50% de controle da oferta. Como que você sabe disso? Porque quando a moeda foi criada, existiu um início de oferta, o pré-mine, e basicamente 50% de todas as moedas já estavam dadas a essas pessoas, a fundadores, desenvolvedores, estavam na mão de investidores amiguinhos desse pessoal. E ao mesmo tempo, esse pessoal aqui consegue fazer o staking, consegue fazer validações de transações na rede e eles são recompensados com mais moedas. Então, mesmo que não que vamos dizer assim, continue se criando novas e novas moedas, eles vão ser os mais beneficiados de qualquer forma disso daqui. Esse é o grande problema. Está muito centralizado em poucas pessoas e essas pessoas têm interesses, têm objetivos financeiros, elas estão ganhando com essas moedas. Já o Bitcoin, você vê que eu nem preciso falar muita coisa sobre ele aqui. Tem dois tópicos só sobre ele. O Bitcoin ele segue características imutáveis. As mudanças são muito mais difíceis de acontecer no Bitcoin. Não tem uma grande equipe por trás, na verdade tem apenas desenvolvedores e todas as mudanças tem que passar por várias e várias pessoas, tem que passar pelo pessoal que faz a mineração, pelo pessoal que valida transações, pelos próprios usuários da rede. Então é muito mais difícil. E se grandes mudanças vierem a acontecer, é muito provável que aconteça uma separação em mais de uma moeda. Então, como aconteceu antigamente, existia o Bitcoin normal e se criou o Bitcoin Cash. Faz o que a gente chama de fork. Então você cria duas moedas com características relevantes distintas, vindos as duas do Bitcoin principal. E as pessoas vão escolher voluntariamente qual moeda usar.
Então, assim, o Bitcoin é diferente novamente das altcoins por causa disso. O próprio criador e os desenvolvedores nunca foram beneficiados diretamente. Eles sim, realmente, eles compraram antes que todo mundo. Só que essa possibilidade sempre estava aberta. Eles nunca pegaram dos 21 milhões de bitcoins que existem e falaram, ó, desses 21 milhões, 3 ou 5 milhões vai ficar nas mãos de tal pessoa, 5 milhões vai ficar na mão de desenvolvedores e o resto do povão vai disputar tantas moedas. Não, cara, nunca foi assim. Ele sempre foi aberto, todo mundo pode comprar. Quem entender primeiro o protocolo, quem entender primeiro o futuro desse projeto chamado Bitcoin vai se beneficiar. E sempre foi assim. O próprio criador, apesar de provavelmente ele já estar morto, o Satoshi Nakamoto, ele desde 2012 nunca mais movimentou nenhuma moeda, sendo que ele já era muito rico e ficou bilionário hoje. Então, caso ele realmente esteja vivo ainda, ele é uma das pessoas mais interessantes, cara, porque ele nunca movimentou esse dinheiro de tanto tempo depois de já ser bilionário. Então o Bitcoin é muito mais puro, cara. Filosoficamente falando, ele é muito melhor do que qualquer altcoin. Não tem discussão aqui, é muito fácil você ver. Mas você pode chegar para mim e falar, pô, mas eu quero ainda assim comprar altcoin porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu ouvi falar que altcoins não dão mais dinheiro do que o Bitcoin, porque o Bitcoin já subiu demais, ele já está muito caro. Essa é a ideia que muito vendedor de curso mentiroso vai falar aqui para você no YouTube. Só que a gente vê e chega à conclusão que não é de fato assim. Você tem inúmeros exemplos de altcoins que quebraram ou nunca mais voltaram aos patamares antigos. Aqui dois exemplos simples, tem a Luna e tem a moeda do Trump. A Luna nunca mais voltou, nunca mais voltará, nem perto do que foi. E a moeda do Trump, eu vi muita gente, cara, esse ano, desesperado, achando que por ser a moeda que o presidente recomendou dos Estados Unidos, ela não ia cair de preço ou que qualquer queda de 50% ia voltar e nunca voltou. Porque simplesmente não tem fundamento, cara, na moeda. Esse é o grande problema. E essas moedas estão muito suscetíveis a golpes, a scams e a rug pull. Rug pull seria basicamente uma equipe ou quem detém de grande parte das moedas fazer um hype, fazer a moeda crescer muito e quando eles já tiverem ganhado muito dinheiro, eles vão começar a vender para os recém-compradores, para quem está entrando na rede naquele momento mais, vamos dizer assim, mais recente. Muita gente famosa tem feito isso, cara. Não é tão incomum assim. Você vê até mesmo políticos que fizeram isso daqui, ganharam muito dinheiro e provavelmente não vão ser nem julgados nem condenados por isso, por um golpe. Isso nunca vai acontecer com o Bitcoin. E aqui você entra até puxando um pouco um fato ainda filosófico, mas isso só vai acontecer porque as pessoas têm o interesse de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil. É aquela questão da preferência temporal. As pessoas sempre querem o hoje muito mais rápido, mesmo sabendo que o amanhã tem muito mais benefícios a dar, porque é muito mais... O ser humano adora, cara, ganho fácil. É uma questão instintiva. Por isso que quem consegue postergar esse desejo pelo hoje apenas, o cara consegue enriquecer de forma muito mais considerável, com muito mais consistência e de forma correta. Não precisa roubar, não precisa fazer nenhum esquema. E você acaba atrasando o teu enriquecimento, que nem eu falei. Você fica nessa de buscar uma moeda que vai te deixar rico, uma moeda que vai conseguir passar, de certa forma, do Bitcoin, que você vai achar a moedinha certeira que vai te deixar rico. E você perde muito dinheiro torrando, enquanto você poderia estar investindo no Bitcoin. E um fato é, cara, é fato isso daqui. A maioria das altcoins perde em performance para simplesmente comprar Bitcoin. Se você só tem Bitcoin no teu portfólio, você vai bater 90% das criptomoedas. E, cara, eu acho que até muito mais, até 95%, 98%. Esses 2% é muito difícil de você encontrar. Não acho que é fácil. E até você encontrar, você vai pulverizar teu dinheiro e vai perder. E aí que está o problema, ó. Você pulveriza tentando achar alguma moeda que vai te deixar rico, sendo que não é nela que está o ouro, está no Bitcoin. Só que você acaba ouvindo pessoas falando que ele já subiu demais, e aí você fica
preso nessa ideia de achar o cavalo dourado, sendo que ele está na tua frente, é o Bitcoin. No longo prazo, todas as altcoins vão cair perante o Bitcoin. Isso é inegável. Você consegue comprovar isso olhando qualquer gráfico de altcoins. E eu vou te mostrar como isso faz sentido. Eu vou te dar um exemplo e depois vou te mostrar no gráfico que você vai entender. Imagina só comigo o seguinte, num mundo hipotético, tá? Você tem um Bitcoin e você tem um Ethereum. Os dois são intercambiáveis, então um Bitcoin está valendo um Ethereum. Você consegue trocar eles diretamente, tá bom? E vamos dizer que o valor delas está em 10 mil reais. Então, tanto um Ethereum quanto um Bitcoin valem 10 mil reais. Se, por qualquer motivo, o Bitcoin sai de 10 mil e vai para 100 mil reais, ao mesmo tempo pode acontecer do Ethereum cair 80% em relação ao Bitcoin. Lembra que eu acabei de falar, ó, um Ethereum vale um Bitcoin. Muitas vezes acontece do que? Essa proporção de um Ethereum, ele não passa mais a comprar um Bitcoin, ele passa a comprar 0,2 Bitcoins. Você vai ver que isso até é o que tem acontecido com o Ethereum. E você até pode ter um ganho em dólar ou em real, como é o exemplo aqui, mantendo esse um Ethereum. Só que você perdeu 0,8 Bitcoins. E esse é o grande problema de você só analisar valorização da tua carteira de altcoins apenas por dólar, porque você perde dinheiro em relação ao Bitcoin. O câmbio aqui, você perdeu o poder de compra em Ethereum, porque você compra menos Bitcoins. Se você tivesse esses 10 mil reais aqui que eu falei do exemplo, em um Bitcoin, você tem 100 mil reais agora. Você teve um aumento de 900% do teu patrimônio. Só que se você tivesse deixado só em Ethereum, mesmo ele tendo subido para 100 mil reais, você agora tem só 20 mil reais. Você dobrou teu dinheiro, realmente, você fez 100%, só que você deixou de fazer 900, cara, que seria do Bitcoin. Aí que tá o grande problema, as pessoas ficam se enganando, achando que porque um altcoin subiu em dólar, que você tá ganhando dinheiro de fato. Você até tá, só que você ficou mais pobre em relação ao poder de compra, porque você deixou dinheiro na mesa. E isso é muito simples de você enxergar. Por isso que eu digo, a suposta alta é um pouco enganosa. Você está se enganando porque você deixou de ganhar muito mais simplesmente segurando o ativo mais valioso, que é o Bitcoin. Quer ver isso na prática? Você vai entender. Esse é o gráfico do Ethereum, tá bom? Então isso daqui, um Ethereum, quantos Bitcoins ele compra? É literalmente isso que esse gráfico está mostrando. Ele não está falando em dólar, e sim está falando em Bitcoin. Para você ter ideia, nessa área aqui do gráfico, ó, dia 12 de junho de 2017, com um Ethereum você comprava 0,14809 Bitcoin. Só que hoje você compra apenas 0,03644 Bitcoins, mais ou menos. Isso daqui, cara, dá uma queda de 75% no poder de compra que você tem do Ethereum. Antes você comprava 0,14, 0,15, vamos arredondar, e agora você compra 0,3. Se você tivesse segurado esse 1 Ethereum, você está mais pobre hoje, porque antes você comprava 0,14 Bitcoins e agora você compra 0,3. O Bitcoin triplicou, quadruplicou de preço e o Ethereum não manteve isso. Então era muito mais factível e muito mais lucrativo você só ter Bitcoin. Se você faz a conta, se você tivesse aqui mantido esse Ethereum no mesmo valor de Bitcoin, você estaria muito mais rico. Esse tipo de gráfico que você tem que olhar para ver se uma criptomoeda, se uma altcoin realmente está dando lucro ou não. Outro exemplo, Solana. Solana, cara. Desde do topo de outubro de 21, ela caiu 53%. Você compra muito menos Solana hoje do que você comprava em 2021. Então são quase 4, 5 anos que se você comprou em média aqui, você ficou no prejuízo, você perdeu mais dinheiro do que você poderia ter ganho. E aí que está o problema. Mesmo esses movimentos de alta que tiveram aqui, por exemplo, você pega 40%, você consegue pegar um movimento ou outro. Só que é muito mais difícil você prever esses movimentos, porque a tendência geral é que ele caia de preço, ele perca poder de compra. Outra moeda, Ripple, chega a ser bizarro. É a mesma coisa. Olha o topo que ela fez em 2017 e olha o preço de agora. Ela caiu quase que 90%
entre 2017 e 2025. Não tem muito o que falar, pessoal. É autoexplicativo. Aí você pode olhar uma alta desde 2024. Ah, ela subiu 300, 400%. De fato, cara, só que você pode ter comprado em todos esses anos aqui e teu preço médio está horrível. Você está perdendo dinheiro. Quem comprou nessa região nunca mais vai voltar a ter o poder de compra de antes. Esse é o grande problema. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas quando que vale a pena, e se é que vale a pena você comprar altcoins, quando que é possível esperar essa diferença entre você conseguir ganhar, que nem aqui, ó, se você pega essa região, essa época de começo de 2020, ele valorizou, o Ethereum valorizou em quase 400% em relação ao Bitcoin. O que pode impulsionar novamente esses movimentos? E aí eu te falo, é muito provável que o que vai impulsionar esses movimentos seja isso daqui, ó. Essa linha vermelha mostra o balanço do Banco Central americano dos ativos públicos dele. Então, isso daqui é basicamente compra de ativos públicos pelo Banco Central. É o que a gente chama de quantitative easing. Isso daqui puramente é impressão de dinheiro na prática. O Banco Central não tem dinheiro, ele cria dinheiro digital, dinheiro escritural, como a gente chama, e ele compra ativos do setor público, então ele vai comprar como se fosse o Tesouro Americano. No mercado secundário, ele não compra diretamente do governo, porque isso é algo proibido, porque é também o que a gente chama de monetização da dívida. Aí que seria como se o próprio governo estivesse criando dinheiro para financiar ele. O que eles fazem aqui é uma coisa indireta, um pouco mascarada, mas com efeitos muito parecidos. Eles estão comprando títulos públicos, estão refinanciando o governo de uma certa forma indireta e estão estimulando o mercado, estão estimulando a liquidez, estão injetando dinheiro na economia, porque esse pessoal, esse banco investidor que acaba recebendo esse dinheiro vai ter mais liquidez para emprestar, vai de certa forma incentivar a economia a crescer mais. Então isso aqui veio desde a época da pandemia. Foi justamente o que aconteceu. Teve uma injeção de dinheiro cavalar, cara. Foi criado muito dinheiro nessa época. E é justamente o que fez as altcoins performarem muito bem, muito melhor do que o Bitcoin. Por quê? Porque existia uma injeção de dinheiro absurda. E aí eu te falo, a partir dessa época de 2022, quando os juros americanos começaram a subir, porque a inflação veio muito alta, é quando as altcoins nunca mais performaram igual. E você olha que o balanço, eles começaram a vender os títulos que eles compraram na pandemia. Justamente é isso que acontece. O negócio nunca mais volta. Ele não vai voltar enquanto isso daqui não começar a subir. O Banco Central voltar a recomprar títulos públicos, financiar de certa forma a economia, comprando mais esses títulos e injetando um pouco mais de liquidez, criando dinheiro de fato. Então, pessoal, enquanto aquilo ali não acontecer, nada vai mudar. E vai ser extremamente difícil você analisar a curto prazo para conseguir lucrar naqueles trades pequenos. O mercado é improvável, é muito imprevisível, você vai ficar caçando coisa, você vai arriscar uma parte grande do teu patrimônio para perder dinheiro. Por isso que eu falo, se for arriscar algo, cara, coloque 5, 10% do teu patrimônio em cripto, em altcoins, e olhe lá, cara, eu acho que depois, com o tempo você vê como você está perdendo dinheiro, perdendo tempo fazendo isso. Você até acaba se negando um pouco a torrar dinheiro à toa. Que nem eu falei, as chances são mais prováveis de você conseguir ganhar dinheiro em altcoin se você pegar uns momentos certos antes dessa expansão do dinheiro ali. O que geralmente nos últimos 4 anos não aconteceu. Por isso que altcoins performaram muito mal nos últimos 4 anos. Foco sempre vai estar no Bitcoin. Não tem outra moeda. O Bitcoin é um dinheiro quase que perfeito. Ele só não é perfeito porque ele depende da internet. Mas se você for olhar, tudo hoje depende da internet. Então, isso não é algo exclusivo dele, tá? E eu quero que você saia desse vídeo com essa ideia aqui, tá? Não dê ouvidos a influenciadores cripto que tentam te incentivar a comprar muitas altcoins. Isso daqui vai ter de monte. Isso aqui é o que mais eu vejo. O pessoal incentivando a compra de altcoins, sendo que as pessoas não entendem o que estão fazendo, elas não têm nem Bitcoin direito, elas têm pouco dinheiro, então já é um sinal que elas não têm uma condição tão boa e você ainda está incentivando a pessoa a colocar o pouco dinheiro dela em uma moeda, em moedas com potencial de serem golpes gigantes, em moedas que vão no longo prazo perder poder de compra, vão perder valor perante o Bitcoin.
Eu acho uma puta sacanagem. Então não dê ouvidos a esse pessoal. Dê ouvidos a quem tá falando para você comprar o que deu certo nos últimos 15, 16 anos. Não é muito mais factível isso? E não só, cara, influenciadores vão te falar isso, mas se você quer entender também por que especialistas, economistas e pessoas tão renomadas falam mal do Bitcoin, eu vou deixar um vídeo para você seguir nessa mesma ideia desse vídeo. Então, clica nesse vídeo, vai lá entender por que também especialistas falam mal do Bitcoin. É por isso esse vídeo aí, pessoal, beleza? Valeu!